Bom dia, seja bem-vindo a você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão a mais um Palavra do Cardeal, o nosso encontro semanal com o arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom dia, domingo, dia 15 de fevereiro, em pleno fim de semana do Carnaval. Pois não, bom dia Fernando e bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rede Vida de televisão. Sim, hoje é domingo, no meio do Carnaval, mas é domingo, dia do Senhor, acima de tudo, né? E depois de hoje, nós estaremos interrompendo os domingos do tempo comum para começar o tempo da Quaresma. Modo que na próxima quarta-feira de cinzas, estaremos iniciando a Quaresma deste ano. Exatamente. E nesse sexto domingo do tempo comum, nós continuamos com o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 5, a partir do versículo 20, 22 em diante, até o 37. O Evangelho que mostra Jesus aprofundando a lei, convidando a uma conversão que começa pelo coração e, de alguma forma, nos preparando também para esse tempo da Quaresma. Sim, no Sermão da Montanha, que é o início do grande ensinamento de Jesus no Evangelho de São Mateus. São Lucas também apresenta este mesmo sermão, mas situado na planície, né? Mas é praticamente o mesmo sermão. Pois bem, o que Jesus ensina aqui é que se trata de um caminho de autenticidade, não simplesmente de uma observância ritual, não simplesmente uma observância exterior formal. Por isso Jesus bate bastante nessa tecla, que aquilo que fazemos exteriormente corresponde ao que temos lá dentro. Jesus fala hoje, por exemplo, que não adianta fazer as coisas bonitinhas por fora, mas dentro não corresponde à nossa vida. A nossa vida é cheia de desonestidade, de maus desejos, de cobiça, de más intenções, por fora bonitinho. O que Jesus ensina, a nova religião, a nova forma de viver, deve ser uma relação com Deus que seja transparente, coerente, que o coração esteja voltado para Deus, não apenas o externo, não apenas os ritos externos. E é isso que hoje nos traz o Evangelho. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, né? E por isso Jesus até corrige uma série de interpretações que haviam sido dadas à lei de Moisés para, de alguma forma, dar um desconto, né? Amaciar um pouco as exigências da lei de Moisés. Ao longo do tempo, lá os intérpretes foram dizendo sim, mas, né? Nós temos um pouco essa tentação também, né? A gente querer dar um desconto, né? O Evangelho fala isso, paz, né? Os mandamentos falam isso, mas, né? Não, Jesus pede que seja uma conversão integral, né? Coerente, que o nosso interior esteja voltado para Deus, senão não apenas só o exterior. A gente pode dizer que Jesus vai na raiz das intenções e das atitudes humanas para que, de fato, dê sentido à lei divina. Exatamente, né? Em outras palavras, a nossa religião não seja uma enganação de Deus, né? Deus vê o coração, Deus vê as nossas intenções. E que nós não cheguemos diante de Deus fazendo lá umas rezas, fazendo os ritos, até mesmo fazendo umas ofertas, mas o nosso coração não é de Deus, né? Ou seja, a nossa vida não é de Deus, não está orientada para Deus. Então isso seria enganação, né? Querer enganar a Deus. A Deus a gente não engana, né? Por isso Jesus elogia, por exemplo, o gesto do óbolo da viúva, né? Elogia a atitude de Zaqueu, que era um ladrão corrupto, cobrava imposto, mas embolsava, mas se arrependeu e recebeu Jesus e disse, olha, vou mudar de vida. Jesus, hoje a salvação entrou nessa casa, né? E Jesus fica muito irritado com os fariseus que tentam, de alguma maneira, colocar armadilhas para derrubar Jesus, porque querem justamente ver Jesus fora do seu caminho. Em vez de se converterem ao Evangelho, querem afastar o Evangelho e afastar Jesus. Então a gente pode dizer que esse é um chamado a todos nós para uma revisão de vida
às vésperas da Quaresma, né? Da gente revisar a nossa vida e começar esse caminho de conversão na quarta-feira de cinzas, no dia 18. Eu acho que seria muito bom, né, se hoje, né, todo mundo, né, pudesse levar para casa e ler esse texto, né, que depois vai ser lido na missa, claro, mas ler esse texto, Mateus 5, 17 a 37. É um pouco longo o trecho, Mateus capítulo 5, 17 a 37. É o texto de hoje. Eu acho muito boa essa ideia, né, que é uma preparação para a gente começar a viver a Quaresma, que começamos a partir da quarta-feira de cinzas, quando de novo nós vamos ouvir este apelo: convertei-vos e crede no Evangelho, isto é, voltai-vos para Deus de todo o coração, crede, acolhei o Evangelho, vivei segundo o Evangelho. E todo o processo da Quaresma que nós vamos viver, né, os 40 dias, em preparação à Páscoa, deveria ser esse processo de conversão, de autenticidade, de correção de rumo, de ajuste das nossas condutas, se elas não estão dentro do caminho de Deus. E na quarta-feira também, né, de cinzas aqui no Brasil, também é aberta a campanha da fraternidade. O gesto concreto, uma reflexão que aprofunda sempre um tema mais ligado ao desenvolvimento humano, à sociedade. E este ano, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Moradia, e inclusive como lema, ele veio morar entre nós, tirado do Evangelho de São João, do primeiro capítulo de São João. Né? Sim, do início do Evangelho de São João. Ele veio morar entre nós. E se coloca na campanha da fraternidade deste ano a questão, sim, da moradia. E moradia que para tantos brasileiros ainda é um sonho, né? E tantos brasileiros vivem em condições humanamente degradantes, né? Sem ter condições de vida digna, moradias que não dão dignidade, não asseguram a dignidade das pessoas. Então esse é um problema social muito sério, um problema humano muito sério, que interpela, porém, a nossa fraternidade. Interpela a fraternidade. O tema da campanha é sempre de fraternidade, porque a vida cristã levada a sério, ela vai desembocar na fraternidade. Vida cristã sem fraternidade não é vida cristã. Amor a Deus, amor ao próximo vão sempre juntos. Por isso o tema da campanha da fraternidade. Neste ano vai ter o tema da moradia como um tema crucial de fraternidade, de justiça, né, de convívio, né? A questão é muito séria, né? Muito séria. Como fazer, como ajudar as pessoas para poderem ter uma moradia digna? E o lema é tirado então do Evangelho, sabendo que ele veio morar no meio de nós. Então, ele quer também morar com todas as pessoas e que isto seja digno também de Deus, né? Morar dignamente, que seja digno de Deus. E a campanha da fraternidade sendo vivenciada durante a Quaresma é também uma expressão concreta de uma das obras, de uma das práticas quaresmais, que é a caridade, que é mais popularmente chamada como a esmola, né? Junto com a oração e com o jejum. Né? Sim, e uma das obras de misericórdia é justamente prover casa, abrigo para quem está sem casa, né? É uma das 7 obras de misericórdia, né? É acolher a quem não tem onde morar. Se a gente levar isso a sério, temos muito a pensar e muito para fazer. Quantas pessoas não têm onde morar ou não têm onde morar dignamente? Então, para nós cristãos, para nós católicos, isso é um desafio, né? Talvez alguém diga, mas isso é problema do governo, isso é problema da administração pública, das políticas públicas. Pois é verdade, mas enquanto cidadãos cristãos, nós devemos justamente ajudar para que essas políticas públicas sejam promovidas, né? Não é questão de esmola, é questão de justiça nesse caso, que essas políticas públicas de alcance de moradia digna sejam conseguidas para todas as pessoas. E nos aproximando do fim do nosso programa, e
Antes de pedir a bênção para o senhor, recordando que neste domingo, aqui na Arquidiocese de São Paulo, nós vamos acolher os novos bispos auxiliares, né, a posse no ofício na Catedral da Sé, os 2 bispos auxiliares ordenados nas semanas anteriores. É verdade, neste domingo, dia 15 de fevereiro, vamos acolher na Catedral da Sé, em São Paulo, os 2 novos bispos auxiliares, Dom Márcio Vidal Negreiros. Dom Márcio Negreiros e Dom Celso Alexandre, novos bispos auxiliares de São Paulo, vão tomar posse do seu ofício de bispos auxiliares e vão integrar o grupo dos bispos auxiliares que já estão trabalhando em São Paulo, na Arquidiocese, para assim poder atender o povo e as muitas paróquias, acompanhar os padres desta Arquidiocese de São Paulo. Sejam eles muito bem-vindos. Por favor, Dom Dilo, nos dê a sua bênção. Muito bem, que Deus dê a todos uma boa semana, um bom final de semana. Quem se diverte, divirta-se com juízo, né? Nada de excessos, nada de excessos. E dá para fazer carnaval, sim, sem praticar excesso, é tão importante isso, né? E depois iniciemos bem a quaresma, quarta-feira de cinza, e façamos o nosso caminho de preparação à Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.